Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 11. Johnny. Um americano médio que seja usuário de celular fazenda ou recebe 250 ligações por mês. Nesse aspecto, sua Soares estava inteiramente na média, a julgar pelos registros telefônicos do último ano. Johnny estava sentada à sua mesa, analisando um ano de ligações, procurando por alguma coisa que chamasse a atenção por ser incomum, um nome que disparasse um sinal de alerta em sua cabeça, mas sem sucesso. Havia diversas ligações recebidas do Hospital Pilgrim, onde ela trabalhava, e várias outras feitas para lá, para um salão de beleza e uma administradora de cartão de crédito, um encanador e uma oficina mecânica. E, antes de novembro do ano anterior, várias ligações para o marido, Tony. O padrão revelava a vida de uma mulher comum que fazia o cabelo uma vez por mês, cujo carro precisava de uma troca de óleo ocasional, e cuja pia às vezes entupia. Enquanto Jane examinava a lista, Frost fazia o mesmo em sua mesa, outro par de olhos examinando o mesmo registro de ligações feitas, recebidas pelo celular de Soa. Em novembro, a frequência das ligações aumentou subitamente, a maioria das chamadas feitas para o mesmo número, Hospital Pilgrim, onde o marido estava internado na UTI. Lá estava o registro do desespero crescente de Soa enquanto buscava continuamente atualizações sobre o estado de Tony. Em 14 de dezembro, as ligações para o hospital cessaram abruptamente. Esse foi o dia em que o marido dela morreu. Jane imaginou como teriam sido os dias que antecederam essa data, a onda de angústia que Soa devia sentir cada vez que o celular tocava. Como enfermeira, ela teria reconhecido sinais de que os órgãos do marido estavam parando. Teria visto o M se aproximar. Jane pensou novamente nos rostos sorridentes do casal na foto do casamento, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais felizes, a tragédia podia estar à espreita. Terminou de examinar aquele mês triste e passou para os registros de janeiro, fevereiro, março, ligações recebidas do Hospital Pilgrim, algumas feitas para lá, para um dentista local e para Jamal Bard. Nenhuma surpresa. Jane começou a examinar o mês de abril e parou quando percebeu uma mudança abrupta no padrão, com uma série de novos números de telefone. Nas últimas semanas de vida, sua Soares tinha ligado para pessoas e lugares com os quais nunca havia entrado em contato antes. Jane girou a cadeira para cá de frente para Frost. Abril? Disse. Você já chegou em abril? Estou chegando lá. Por quê? Deu uma olhada no dia 20 de abril. Ela ligou para um número registrado no nome de Gregory Bouchard, em Sacramento, na Califórnia. Frost percorreu a lista até encontrar a data. Estou vendo. 55 segundos de duração. Não chega a ser uma conversa. Quem é esse Bouchard? Vamos descobrir. Ela pegou o telefone da mesa e discou o número. Tocou 3 vezes e uma enérgica voz masculina atendeu. Alô? Jane colocou o telefone no viva voz para que Frost pudesse ouvir. Aqui quem fala é a detetive Jane Rizzoli, da polícia de Boston. Estou falando com Gregory Bouchard? Silêncio. Depois uma resposta cautelosa. Sim, sou eu. Do que se trata? Nós estamos investigando a morte de uma mulher chamada Soa Soares. De acordo com os registros telefônicos, ela ligou para o seu número no dia 20 de abril. O senhor pode nos dar alguma informação sobre esse telefonema? Houve uma pausa mais longa. Você disse que Soa está morta? Sim, senhor. O que aconteceu? Um acidente? Receio que não. Estamos investigando um homicídio. Ah, meu Deus. Kate vai surtar. Kate? A minha mulher. Era com ela que Soa queria falar. Elas conseguiram conversar? Não. Kate estava em uma viagem de trabalho quando Soa deixou a mensagem de voz. Quando chegou, Kate tentou ligar de volta, mas não conseguiram se falar. Posso falar com a sua mulher? Ela não está em casa. Kate trabalha como enfermeira em viagens à National Geographic. Você sabe, para manter os ricos vivos e bem de saúde.
Vou verificar o itinerário dela novamente, mas acho que agora eles estão em algum lugar no Pacífico Sul. E a mensagem de voz que sua deixou no seu telefone? O senhor ainda tem a gravação? Não, lamento. A mensagem foi apagada. O senhor sabe qual era o conteúdo? Mais ou menos. Eu estava presente quando Kate ouviu. Jane ouviu respirar fundo do outro lado da linha. Desculpe, estou meio abalado. Nunca conheci ninguém que tivesse sido assassinado. A mensagem: Sr. Bouchard. Sim, claro. Acho que ela só queria conversar sobre o tempo em que trabalharam juntas na UTI. Elas foram colegas de trabalho? A sua mulher e sua? Isso foi há 15, 20 anos, em um hospital no Maine. Então eu consegui um emprego aqui na Califórnia e nós nos mudamos para cá. Nós fomos ao casamento de Soa em Boston, mas isso foi há anos. O senhor sabe por que ela ligou para sua mulher? Não faço ideia. Talvez para relembrar os velhos tempos? Uma pausa. O que isso tem a ver com ela ter sido assassinada? Não sei. Senhor, estou apenas investigando todas as pistas. Por favor, peça a sua mulher para me ligar se tiver alguma informação. Jane desligou e olhou para Frost. Bem, acho que foi um beco sem saída. Ou talvez tenha algo a ver com essas outras ligações, disse Frost. São todas para o código de área 207. Maine, onde Soa e a mulher de Bouchard trabalharam juntas. Ela ligou para vários lugares muito estranhos. Um posto de gasolina Gas and Go em Augusta. Uma escola de ensino médio em Bangor. O restaurante Buffalo Wings em South Portland. O Eastern Maine Medical Center. Existe uma conexão entre todos esses números? Jane pegou novamente o telefone da mesa. Só há uma maneira de descobrir. Vou tentar o primeiro. Enquanto Frost se voltava para seu telefone, Jane discou o número de Augusta. Depois de apenas 2 toques, uma mulher respondeu com um rápido. Gas and Go? Era a voz pragmática de alguém que tem assuntos mais urgentes para resolver. Aqui quem fala é a detetive Rizzoli, da polícia de Boston. Nós estamos investigando a morte de uma mulher chamada Soa Soares. De acordo com seus registros telefônicos, ela ligou para esse posto de gasolina na segunda-feira, 21 de abril, às 10 da manhã. A senhora, por acaso, falou com ela? Segunda-feira? Sim, provavelmente fui eu quem atendeu o telefone nesse dia. Mas não me lembro de ter falado com nenhuma cliente com esse nome. Ela estaria ligando de Boston. Não sei porque alguém nos ligaria de Boston. A menos que estivesse tentando nos vender alguma coisa, porque recebemos um monte de ligações desse tipo. Talvez ela tenha discado o número errado. Tem certeza de que não se lembra de ter falado com ela? Desculpe, mas não. Também vendemos bilhetes de loteria e passagens de ônibus. Recebemos muitas ligações por causa disso. E 21 de abril, isso foi há um mês. Seja qual for o motivo para ela ter ligado, não foi nada que tenha chamado minha atenção. O posto Gas and Go também tinha sido um beco sem saída. O próximo número na lista de Jane era o restaurante Buffalo Wings, em South Portland, uma ligação feita às 14h30 em 24 de abril, com duração de apenas 30 segundos. Já era meio-dia, o pior horário possível para ligar para um restaurante, mas Jane discou o número mesmo assim. Um homem atendeu. Buffalo Wings. Em que posso ajudar? Assim como a mulher do Gas and Go, ele não se lembrava de nenhuma ligação de Soa Soares, nem conhecia ninguém com esse nome. Jane desligou, intrigada com o motivo de Soa ter telefonado para aqueles números. Pelo tom desanimado da voz de Frost, percebeu que ele não estava tendo mais sorte com os números para os quais estava ligando. Examinou as próximas ligações da lista até chegar à tarde da quarta-feira antes da morte de Soa. O Dr. Antrim a vira falando ao celular no estacionamento, uma ligação que parecerá estranhamente furtiva, mas a única ligação que elas era naquela tarde fora às 14 horas, se 46 e tinha sido para a central telefônica do Hospital Pilgrim. Não havia como determinar com qual ramal Soa havia falado. Conseguiu alguma coisa? Perguntou Frost. Não. E você? Falei com a secretária da Escola de Ensino Médio de Bangor. Ela não reconheceu o nome Soa Soares e não se lembra do telefonema, mas recebe ligações de pais e alunos o dia todo. E a ligação para o Eastern Maine Medical Center foi para o Departamento de Registros Médicos. O funcionário não se lembra de ter falado com Soa. Jane se encolheu quando seu celular emitiu um grito assassino de violinos. Ah, não, disse Frost. Esqueci completamente de te avisar. Ela me ligou há algumas horas. Minha mãe ligou para você? Ela me pediu para falar para você ligar de volta. Ele estremeceu com o toque irritante do celular de Jane. Por que você não atende? Ela não vai desistir. Jane suspirou e pegou o celular. Oi, mãe. Por que é sempre tão difícil falar com você? Porque estou trabalhando. Ainda é o mesmo caso. Na vida real, as coisas não são como na TV. Não solucionamos tudo em uma hora. A situação aqui no bairro precisa da sua atenção. Não tem nenhuma situação no seu bairro. Você me disse que Trícia mandou uma mensagem para o pai dela e que ela está bem. Não estou convencida de que essa situação específica tenha sido resolvida. E agora estou lidando com um caso totalmente novo. Jane olhou para Frost e murmurou as palavras me salve. Só acho que tenho o direito de saber se estou correndo perigo, disse Angela. Eles moram do outro lado da rua. E se isso se transformar em mais um massacre, como o que aconteceu em Váco? É sobre os novos vizinhos outra vez? É. Por que você não liga para a polícia de Revere? É jurisdição deles. Mas eu não tenho uma lá na polícia de Revere. Por que não liga para Vince? Ele vai saber o que fazer.
E nunca vai me perdoar por ter sugerido isso. Vice não pode fazer nada. Ele ainda está na Califórnia. Mas ele foi policial. Tem faro para essas coisas. Ele não tem acesso ao banco de dados de registro de armas de fogo. Jane fez uma pausa. Armas? Que armas? Para começar, a arma que Matthew Green esconde debaixo da camisa. Uma pistola. Igualzinha à que Vince costumava usar. Uma Glock? Pode ser. Com certeza não era um revólver daqueles antigos. Como você sabe, eu estava olhando por cima da cerca de Jonas, tentando descobrir o que eram aquelas marteladas e furações. E sabe o que vi? Aquele sujeito está instalando grades em todas as janelas. Como se estivesse transformando a casa em uma prisão de segurança máxima. Então, enquanto eu estava olhando, ele se inclinou e lá estava, pendurada na cintura dele. Uma arma. Uma Glock, talvez. Você sempre me diz como o estado de Massachusetts é rigoroso com esse tipo de coisa. Porque aquele homem estaria carregando uma arma escondida. Jane ficou em silêncio por um momento. Havia inúmeras razões legítimas para um homem portar uma arma. Talvez ele fosse um agente da lei. Talvez fosse militar. Talvez fosse apenas um cidadão cumpridor da lei que gostava de saber que poderia proteger sua propriedade, se fosse necessário. Pode haver outras armas lá, insistiu Angela. Aquela casa tem um porão enorme. Há espaço suficiente lá embaixo para guardar bazucas. Tudo bem, disse Jane. Vou verificar se Matthew Green tem porte de arma. Ótimo. Podemos conversar quando vocês vierem jantar. Maura vai trazer aquele amigo, Daniel, e eu já encomendei um belo pernil de cordeiro no açougue. Jantar? Não me diga que você esqueceu. Não, claro que não. Merda. Esqueci. Jane fez uma pausa, a atenção atraída por Frost, que agitava as folhas com registro de chamadas. Mãe, eu tenho que desligar. Frost precisa de mim. Ah, e diga ao simpático do Belry Frost para vir também. Angela fez uma pausa. Mesmo que tenhamos que aturar a mulher dele. Jane desligou e olhou para Frost. Você e Alice estão convidados para jantar na casa da minha mãe no próximo sábado. Pernil de cordeiro. Alice ainda está fazendo aquela dieta maluca. Ela pode comer os acompanhamentos. Mas dê uma olhada nisso. Ele apontou para uma chamada perto do M dos registros telefônicos. Essa ligação que ela fez no dia 19 de maio, às 8 da manhã, código da área de Massachusetts. Durou 16 minutos. 16 minutos. Não pode ter sido engano. E durou o suficiente para ter sido uma conversa importante. Já tentei ligar, mas ninguém atende. Vamos tentar de novo. Jane sentiu o pulso acelerar quando pegou o telefone da mesa e discou o número. Tocou apenas uma vez. Em seguida, uma voz eletrônica anônima atendeu. Esse celular está desligado ou fora da área de cobertura. Ninguém atende. Jane desligou e franziu a testa ao olhar para o registro de chamadas. Não tem nenhum nome associado a esse número. Por que é um celular pré-pago? Respondeu Frost. Capítulo 12. M. Um cardeal vermelho com plumagem reluzente cantava em uma árvore, afugentando os rivais com um xixe, tique-tique-tique-tique alto. Durante as longas semanas de reabilitação após o acidente, M havia passado tão pouco tempo ao ar livre que era uma alegria respirar ar fresco e ouvir o canto dos pássaros outra vez. Enquanto o pai ia estacionar o carro, ela aproveitava aqueles poucos momentos sozinha em frente aos portões do cemitério, observando o cardeal atrevido pular de galho em galho enquanto declarava a plenos pulmões sua soberania. Ao longe, um trovão ressoou, e ela sentiu o cheiro forte de chuva iminente no ar. Torceu para que o pai se lembrasse de pegar o guarda-chuva que havia no carro. Ele podia ser um clínico brilhante no hospital, mas em questões do dia a dia era tão distraído quanto qualquer outro homem. Tinha acabado de sentir uma gota de chuva. Olhou para cima. Na última meia hora desde que tinham saído de casa, o céu escurecera até cair cinza como estanho. Ao olhar para as nuvens que se acumulavam acima dela, Amy perdeu o equilíbrio e teve que se apoiar na bengala. Não percebeu o homem parado ao seu lado. É incrível o barulho que um único pássaro é capaz de fazer, disse ele. Ela se virou, assustada com a aparição repentina, embora o homem parecesse completamente inofensivo. Tinha 50 e muitos anos e estava vestido adequadamente para o clima, com uma capa de chuva. A capa era um pouco grande para ele, como se tivesse sido passada adiante por outra pessoa, de ombros mais largos. Seu rosto era magro e pálido, os olhos, de um tom de cinza comum, mas algo nele parecia familiar. Ela simplesmente não conseguia se lembrar de como ou onde eles poderiam ter se conhecido. O acidente de março havia apagado parte de sua memória, e talvez aquele homem estivesse em um dos fragmentos perdidos. Ele olhou para ela por um tempo um pouco longo demais e então, como se tivesse percebido que isso a deixará desconfortável, voltou a olhar para o cardeal empoleirado no galho acima deles. Ele está marcando território, disse o homem. O ninho deve estar aqui perto. Ele provavelmente já tem lotes para proteger. Eu não sei muito sobre pássaros, admitiu ela. Só gosto de admirá-los. Não é assim com todo mundo? Ele olhou para o vestido dela, preto, recatado e simples. Você está aqui para um velório? Sim, disse Soares. O senhor está aqui por causa dela também? Não. Vim ver alguém que conheci muito tempo atrás. Ah, ela não sabia se ele estava se referindo a alguém vivo ou morto e não teve coragem de perguntar. Só queria que tivéssemos passado mais tempo juntos, disse ele calmamente.
Pela tristeza em sua voz, ela soube que era alguém que havia morrido. E o senhor ainda vem visitar o túmulo? Isso é muito bonito. Ela sorriu para ele, que sorriu de volta. Parecia que algo havia mudado entre os dois. Como se o ar tivesse ficado subitamente carregado de estática. Eu conheço o senhor? Perguntou ela por Amy. Pareço familiar? Não tenho certeza. Sofri um acidente em março e, desde então, tenho dificuldade de me lembrar das coisas. Nomes. Datas. Então é por isso que você precisa da bengala. Muito feia, não é? Eu deveria ter escolhido uma mais legal e estilosa. Mas não vou precisar dela por muito mais tempo, de qualquer maneira. Como foi? O acidente. Um motorista maluco me atropelou na faixa de pedestres. Eu estava saindo da faculdade. Ela fez uma pausa. É de lá que eu conheço o senhor? Da Dorchester? Uma pausa. É possível que a gente tenha se esbarrado por lá. No departamento de História da Arte, talvez? É o que você estuda. Eu deveria ter me formado este mês, mas passei 2 meses na reabilitação, tentando me recuperar. Ainda estou me achando muito desajeitada. Você me parece muito bem, disse ele. Melhor do que bem, mesmo com a bengala. O olhar dele ficou subitamente tão intenso que a perturbou e ela se virou. Viu o pai vindo do estacionamento na direção deles, carregando o guarda-chuva. Com um pequeno salto, ele pulou para a calçada. Ainda bem que você se lembrou, disse ela. Vai começar a chover a qualquer momento. Quem era aquele homem com quem você estava conversando? Ela se virou para apresentar seu novo conhecido, mas o homem não estava mais lá. Intrigada, olhou em volta e o viu de relance, entrando pelo portão do cemitério. Que estranho. Alguém que você conhece? Não tenho certeza. Ele disse que me conhece da Dorchester. Talvez seja um dos professores. Ele pegou o braço dela e os dois caminharam em direção ao portão. Sua mãe ligou em pânico, disse ele. O fornecedor ainda não apareceu lá em casa. Ah, você sabe como ela é. Consegue preparar 500 sanduíches sozinha, se precisar. Ele deu uma olhada no relógio. São quase 10 horas. Não queremos nos atrasar para o nosso compromisso com Soa. Para o nosso compromisso com Soa, que nunca saberia que eles estavam lá. Ainda assim, de alguma forma, importava que estivessem lá. Que naquele dia triste, aqueles que a conheciam caçem ao lado de seu túmulo e lamentassem sua morte. Você acha que consegue ir caminhando? Perguntou o pai. Pode ser um pouco complicado passar pela grama. Consigo, pai, disse ela, embora o ar úmido fizesse sua perna doer. Provavelmente seria para sempre assim. Mesmo depois que uma perna quebrada se curava, a memória da fratura permanecia cristalizada no osso. A cada mudança no clima, a dor voltava a incomodar. Mas Amy não reclamou. Guardou essa dor para si mesma enquanto ela e o pai entravam de braços dados pelo portão do cemitério. Capítulo 13. Jane. Havia previsão de tempestade, e Jane não conseguia parar de olhar para o céu a cada poucos minutos, enquanto nuvens escuras avançavam em direção ao cemitério. Tinha lido que os 2 lugares onde havia maior risco de alguém ser atingido por um raio eram no topo de uma colina ou debaixo de uma árvore, e era exatamente onde ela e Frost estavam agora, em uma colina, sob os extensos galhos de um borde japonês. Dali, podiam observar os enlutados reunidos em torno do túmulo aberto de Soa Soares. Meses antes, quando havia enterrado o marido, Tony, naquele mesmo cemitério, será que Soa suspeitava que se juntaria a ele tão cedo? Quando visitava seu túmulo e contemplava aqueles gramados suavemente ondulados, os arbustos bem cuidados, imaginava que ela mesma passaria a eternidade naquele lugar. O estrondo distante de um trovão fez com que Jane olhasse mais uma vez para as nuvens. O sepultamento terminou e não havia motivo para Jane e Frost permanecerem ali por muito mais tempo. Tinham ficado atentos a qualquer pessoa que aparecesse por lá não para se despedir de Soa, mas para desfrutar de seu triunfo ou se deleitar com a visão dos enlutados. Jane, no entanto, vira apenas tristeza genuína nos rostos, muitos dos quais ela reconheceu. O Dr. Antrim, as enfermeiras do hospital, os vizinhos de Soa, a senhora Leon e Jamal Bard com a mãe. Poucos adolescentes se dariam o trabalho de comparecer ao velório de uma vizinha de meia-idade, mas lá estava Jamal, vestido soturnamente de preto, exceto pelos tênis Nike azuis. Está começando a chover. Vamos encerrar por hoje? Sugeriu Frost. Espere. O Dr. Antrim está vindo para cá. Antrim acenou enquanto caminhava até eles, acompanhado por uma jovem magra que andava apoiada em uma bengala. Eu estava querendo falar com vocês, disse ele. Queríamos saber se há alguma novidade sobre o caso. Estamos fazendo progresso, era só o que Jane podia dizer. Vocês têm alguma ideia de quem? Infelizmente, ainda não. Ela olhou para a jovem parada ao lado de Antrim, a ponta da bengala afundada na grama úmida. O cabelo preto, com um corte moderno, contrastava com a pele pálida. Era a palidez fantasmagórica de alguém que não saía de casa havia muito tempo. Essa é sua olhar, Amy? É. Antrim sorriu. Ela finalmente está de pé outra vez. Embora esta grama não seja uma superfície muito fácil para ela andar. Eu tinha que vir, disse Amy. Soa cuidou tão bem de mim no hospital, e eu nunca consegui agradecer a ela de verdade. Ela passou 2 longas semanas no hospital, explicou Antrim, sorrindo para Lhá. Amy ficou em estado grave por alguns dias, mas é uma guerreira. Pode não parecer agora, mas ela é. Ele se virou para Jane.
Nunca pegaram o motorista que a atropelou, e já tem semanas que não recebemos uma atualização da polícia. Talvez você possa. Pai, censurou M. Bem, ela pode verificar. Não pode? Vou ligar para o detetive responsável pela investigação e ver se houve algum progresso, prometeu Jane. Mas depois de tanto tempo, eu não teria muitas esperanças. O trovão soou mais perto. Vai chover, disse M. E a mamãe está esperando por nós. É verdade. Ela provavelmente está se perguntando onde nós todos nos metemos. Ele abriu um guarda-chuva e o segurou sobre a cabeça da Lha. Espero que vocês dois venham também, disse ele a Jane e Frost. Aonde? Perguntou Jane. A nossa casa. Estamos oferecendo uma recepção para todos que conheciam Soa. Minha mulher providenciou o serviço de buffet, o que significa que vai haver comida para um batalhão. Então, por favor, venham. Algo de repente chamou a atenção de Jane. Uma gura solitária à distância. Um homem parado entre as lápides, observando-os. Doutor Antrim, disse ela. O senhor conhece aquele homem? Ele se virou para olhar na direção que ela estava apontando. Não. Eu deveria conhecer. Ele parece muito interessado em nós. M se virou para olhar também. Ah, aquele homem. Nós conversamos mais cedo, do lado de fora do portão. Achei que talvez o conhecesse da universidade, mas agora não tenho tanta certeza. O que ele disse a você? Perguntou se eu estava aqui para um velório. Ele perguntou especificamente sobre o velório de Soa? Acho que não. Quero dizer, não me lembro. Com licença, disse Jane. Vamos bater um papo com ele. Ela e Frost caminharam na direção do homem, em um ritmo comedido para não assustá-lo. Mas ele se virou e começou a se afastar. Com licença, chamou Jane. Nós gostaríamos de falar com o senhor. O homem acelerou o passo. Ah, merda! Acho que ele está fugindo, disse Frost. Os dois saíram correndo atrás do homem, passando por lápides e anjos de mármore. Pingos de chuva atingiam o rosto de Jane e gotejavam em seus olhos, transformando a paisagem em um borrão verde. Ela piscou até conseguir enxergar o homem com clareza de novo. Ele estava correndo mais rápido que podia agora, contornando um mausoléu coberto de era e disparando por um caminho que cortava o bosque. Ofegante e com o coração acelerado, Jane seguiu o bosque adentro, mas seu sapato de repente escorregou nas folhas molhadas. Como uma patinadora artística fora de controle em uma pista de gelo, ela derrapou, perdeu o equilíbrio e caiu, aterrissando com tanta força sobre o traseiro que sentiu o impacto na coluna. Frost passou correndo por ela sem diminuir a velocidade. Com uma dor aguda no cóccix e a parte de trás da calça enlameada, Jane se levantou e correu atrás do parceiro. Quando o alcançou, ele havia parado e examinava freneticamente o bosque. O caminho à frente deles estava deserto, a trilha, ladeada por arbustos densos. O homem havia desaparecido. Outro estrondo de trovão, dessa vez mais perto, e mais uma vez lá estavam eles, no pior lugar para estar quando um raio cai, debaixo de uma árvore. Como diabos nós o perdemos? Reclamou Jane. Ele teve uma vantagem inicial muito grande. Deve ter saído da trilha em algum ponto. Frost olhou para ela. Você está bem? Estou. Ela limpou a terra da calça. Merda, acabei de comprar essa calça. Um galho estalou, alto como um tiro de rie. Jane se virou rapidamente na direção do som e viu uma espessa parede de rododendros. Trocou um olhar com Frost. Sem dizer uma palavra, ambos sacaram as armas. Ela não sabia quem era aquele homem ou porque havia fugido deles, mas uma pessoa só corria quando estava com medo, ou quando era culpada. Jane apostava na culpa. Avistou uma abertura na parede de arbustos e abriu caminho, apenas para se ver presa em um matagal sufocante enquanto o trovão rebombava e a chuva batia nas folhas, produzindo um som semelhante ao de uma metralhadora. Ela continuou avançando, adentrando a selva úmida e piscando para afastar as gotas de chuva. Uma nuvem de mosquitos rompeu do solo e enxameou em volta de seu rosto. Ela o dispersou enquanto continuava a avançar às cegas. Do outro lado dos arbustos veio o estalo de outro galho se quebrando. E um ruído metálico. Jane mergulhou no último emaranhado de galho. Se passou para o outro lado, com a arma em punho. Deu de cara com um homem segurando um cortador de sebes. Ele olhou para ela com olhos arregalados de medo. Largou o cortador e ergueu as mãos acima da cabeça. De relance, Jane viu a capa de chuva, as galochas e a pilha de galhos cortados na traseira da caminhonete. O jardineiro. Eu quase atirei no jardineiro. Desculpe, disse ela, e guardou a arma no coldre. Somos da polícia. Está tudo bem. Estamos. Risoli, gritou Frost. Ele está ali. Ela se virou e viu um lampejo cinza quando o homem que eles estavam perseguindo saiu correndo pelo portão do cemitério. Ele já estava fora do alcance deles, longe demais para ser alcançado. Posso abaixar as mãos agora? Perguntou o jardineiro, com os braços ainda acima da cabeça. Pode, respondeu Jane. E talvez possa nos ajudar. Aquele homem que acabou de sair correndo pelo portão. Sabe quem ele é? Acho que não. Já o viu antes? Não consegui ver o rosto dele direito. Jane suspirou e se virou para Frost. De volta à estaca zero. Mas talvez ele apareça no vídeo. A atenção de Jane se voltou de imediato para o jardineiro. Que vídeo? É uma pena precisarmos de câmeras assim, mas este é o mundo de hoje. Ninguém mais respeita a propriedade privada, não como quando eu era criança, disse o diretor do cemitério, Gerald Haas, que com certeza tinha idade suficiente para lembrar como era o mundo ou como ele achava que era. O homem se sentou cautelosamente na cadeira e ligou o computador.
Assim como a sala de recepção do necrotério, o escritório do diretor era decorado de maneira discreta e elegante, em tons pastel suaves com dizeres emoldurados nas paredes. Oh, que importa não é a duração da vida, mas a profundidade dela. Ralph Waldo Emerson pôs a vida e a morte são uma só, tal como o rio e o mar. Khalil Gibran também pendurado na parede havia um mapa da extensa propriedade de 100 hectares, cujos caminhos tinham nomes de ouros e árvores, Caminho da Lavanda, Rua do Hibisco, Lago Magnólia, como se o terreno estivesse repleto de plantas, e não de restos mortais de pessoas. Com mãos trêmulas e artríticas, Haas manobrava o mouse do computador com dificuldade, e cada movimento, cada clique, demorava uma eternidade. Jane pensou nos dedos ágeis de Jamal Bard digitando com a velocidade vertiginosa da juventude, e teve que se esforçar para ser paciente enquanto observava a mão nodosa de Haas rolar e clicar, rolar e clicar. Posso ajudá-lo, senhor? Perguntou Frost, educado como sempre e sem nenhum vestígio da frustração que Jane sentia. Não, não. Conheço esse sistema. Só demora um pouco para lembrar como fazer isso. Rolar. Mover o ponteiro do mouse. Clicar. Ah, aqui. Uma imagem nublada pelas gotas de chuva surgiu na tela do computador. Era a área de desembarque de passageiros na entrada do cemitério. Essa é a câmera de segurança do nosso portão principal, na parte sul, explicou Haas. Está instalada logo acima do arco e deve ter registrado todos que entraram e saíram hoje de manhã. E a entrada norte? Perguntou Jane, apontando para o mapa na parede. Tem uma câmera lá também? Tem, mas é uma entrada usada apenas pelos nossos funcionários. Esse portão fica trancado o tempo todo, e é necessário um código para abri-lo. Portanto, um visitante não poderia ter entrado por lá. Então vamos assistir ao vídeo da entrada principal, sugeriu Jane, já que sabemos que foi por lá que ele saiu. Até que horas vocês querem que eu volte? De acordo com nossa testemunha, o homem entrou no cemitério pouco antes do início do velório. Então, por favor, volte até às 9h30. Mais uma vez a mão nodosa pegou o mouse. Na porção de Haas não havia necessidade de ser rápido. Os mortos são pacientes. Rolar. Mover o ponteiro do mouse. Clicar. Pronto, disse ele. 9h30. No vídeo, a chuva ainda não havia começado a cair e o asfalto ainda estava seco. Exceto por um pássaro que passou voando, nada se movia no enquadramento. 50 anos atrás, quando eu era menino, nós, crianças, tínhamos respeito pelos mortos. Nunca sonharíamos em gratar o muro de um cemitério ou derrubar lápides. Foi por isso que tivemos que instalar essas câmeras. Não é à toa que o mundo está perdido. O lamento de todas as gerações, pensou Jane. O mundo está perdido. Era o que a avó dela costumava dizer. Era o que o pai dela ainda dizia. E um dia ela provavelmente diria o mesmo à própria Regina. Algo chamou sua atenção quando, às 9h35, um sedã prateado parou junto ao meio. Um casal de idosos desceu e passou lentamente pelo portão, de mãos dadas. São Sol Santoro, explicou Haas. A deles os traz aqui toda semana para visitarem o Lho, o túmulo dele Canaleia Lilás. Observem. Alha foi estacionar o carro, mas daqui a pouco vai aparecer com Azores. Momentos depois, como Haas havia previsto, uma mulher apareceu carregando um vaso de rosa. Seguiu os pais pelo portão. Essas são as histórias mais tristes, comentou Haas. Quero dizer, toda morte é trágica, mas perderam-lhe. Como o Lho deles morreu? Perguntou Frost. Eles não falam sobre isso, mas ouvi dizer que foi uma overdose. Foi há muitos anos, quando ele tinha uns 30 e poucos. E mesmo depois de tanto tempo, eles ainda vêm uma vez por semana, sem falta. Sempre deixamos o carrinho de golfe pronto para levá-lo até o túmulo. Às 9h40, duas guras conhecidas apareceram, Jamal e Aman. Então, minutos depois, várias enfermeiras do Hospital Pilgrim chegaram juntas. Também recebemos alguns turistas, disse Haas. Tem alguém famoso enterrado aqui? Indagou Frost. Não, eles vêm ver as plantas. Este cemitério tem quase 100 anos e há alguns espécimes de árvores maduras aqui que não se encontra em nenhum outro lugar de Boston. Já tiveram a oportunidade de conhecer os nossos jardins? Sim, um tanto perto demais até, respondeu Jane, pensando em sua batalha contra os rododendros, e em sua calça manchada de terra. Os turistas que vêm ver o jardim costumam aparecer à tarde, mas com esse tempo chuvoso, a maioria provavelmente não vai vir. As pessoas que gostam de jardins costumam ser muito respeitosas, por isso fico feliz em recebê-las. Temos orgulho de ser um lugar onde todos são bem-vindos, desde que saibam se comportar. Na tela, um Mercedes azul parou junto ao meio e uma mulher magra com cabelo preto curto saiu cautelosamente do lado do carona, segurando uma bengala. Amy Antrim. Enquanto seu pai se afastava para estacionar o carro, ela esperou perto da entrada, a cabeça inclinada na direção de uma árvore. Foi então que o homem apareceu. Ele se aproximou tão de repente que Amy não pareceu notá-lo até que ele estava bem ao lado dela. Nosso homem de capa de chuva, disse Frost. Amy e o homem estavam conversando agora, e o que quer que ele tenha dito não pareceu assustá-la. Ele estava de costas para a câmera, então o único rosto que conseguiam ver era o de Amy, que sorria. Ela não parecia se importar com o fato de ele estar tão perto, inclinando-se para a frente, como se estivesse prestes a atacá-la. De repente, ele se virou e foi embora, mantendo a cabeça baixa ao passar pelo portão e entrar no cemitério. A única coisa que conseguiram ver na câmera foi o topo da cabeça, o cabelo ralo em um tom de castanho comum.
Em seguida, o Dr. Antrim surgiu, carregando um guarda-chuva. Teria sido a chegada dele que afugentara o homem. Se Antrim não tivesse chegado, o que poderia ter acontecido? O que aconteceu entre esses dois? Perguntou Jane. O que diabos foi aquilo? Foi como se ele estivesse esperando por ela. Como se soubesse que ela ia aparecer, comentou Frost. Naquele momento, o celular de Frost sinalizou a chegada de uma mensagem de texto. Enquanto ele tirava do bolso, Jane retrocedeu na gravação até a primeira aparição do homem. Será que ele realmente estava esperando por Amy ou eles estavam vendo coisa demais em uma interação casual e inofensiva? E por que Amy Antrim em particular? Ora, isso é interessante, disse Frost, olhando para o celular. O quê? Conseguimos os dados do celular pré-pago. Já sabemos quem é o dono. Não, mas temos o registro de chamadas. O celular pré-pago recebeu uma ligação de Sua Soares, isso nós já sabíamos, e fez 2 ligações. Ambas na semana passada e para a mesma residência em Brooklyn. Ele estendeu o celular para ela. Olha de quem é o nome na conta. Ela olhou para o nome na tela. Michael Antrim, médico. Capítulo 14. Amy Antrim estava sentada no escritório do pai, a bengala apoiada na poltrona, o vestido preto simples contrastando com sua pele pálida. Embora já tivessem se passado meses desde o acidente, ela ainda parecia tão frágil quanto uma boneca de porcelana. Lá fora, o vento soprava gotas de chuva contra a janela e as manchas de água no vidro projetavam sombras cinzentas distorcidas em seu rosto. Recebemos ligações indesejadas o tempo todo, disse ela. As pessoas estão sempre tentando nos vender coisas. Mas meu pai insiste em manter o número dele na lista, caso um paciente precise contatá-lo. Ele é generoso nesse nível, mesmo que a gente tenha que aturar essas ligações incômodas. A primeira ligação durou 2 minutos, a outra, cerca de 30 segundos, explicou Frost. Ambas foram feitas à noite, enquanto seu pai estava no trabalho. Sua mãe disse que não se lembra de nenhuma ligação em comum, então estávamos nos perguntando se não foi você quem atendeu. Minha mãe costuma atender primeiro, já que eu não tenho me movido tão rápido nos últimos tempos. Talvez as ligações tenham caído na secretária eletrônica. Amy olhou para Jane e Frost. Essas ligações têm alguma coisa a ver com aquele homem do cemitério? Não temos certeza, respondeu Jane. Porque achei que vocês tivessem vindo me perguntar sobre isso, sobre aquele homem. Ele me pareceu bem simpático na hora. Eu deveria ter ficado com medo dele? Também não sabemos. Jane olhou para as mãos magras de Amy, a pele tão translúcida que deixava entrever as veias azuladas. Será que aquelas mãos seriam fortes o suficiente para se defender de um agressor? Amy parecia frágil a ponto de ser derrubada por uma simples rajada de vento, que dirá por um homem com a intenção de machucá-la. Era como a gazela solitária quase desgarrada do rebanho, o animal vulnerável que os predadores capturavam primeiro. Vamos conversar sobre esse homem, sugeriu Frost. Conte-nos de novo o que ele disse a você. Na verdade, não conversamos sobre nada importante. Falamos sobre o cardeal vermelho na árvore e como ele devia estar defendendo o próprio ninho. Ele percebeu que eu estava vestida de preto e me perguntou se eu estava lá para um velório. Perguntei a ele se já nos conhecíamos, porque tive a sensação de que conhecia de algum lugar. Então você o reconheceu? Amy pensou por um momento, a testa delicadamente franzida. Eu não tenho certeza. Não tem certeza? Ela deu de ombros, impotente. Tinha alguma coisa familiar nele. Pensei que talvez o tivesse visto na universidade, mas não foi no departamento de História da Arte. Talvez em algum outro lugar do campus. Talvez na biblioteca. Passei tanto tempo naquela biblioteca, trabalhando na minha monograia. Pelo menos era o que eu estava fazendo antes de isso acontecer. Ela massageou a perna em recuperação, algo que parecia ter se tornado um hábito. Não vejo a hora de me livrar dessa bengala horrorosa e voltar à minha vida normal. Sobre o acidente, disse Jane. Como aconteceu? Foi só azar. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Do que mais você se lembra? Eu me lembro de sair da biblioteca e estar caindo uma neve misturada com chuva. Eu não tinha me vestido para aquilo. Estava usando umas sapatilhas idiotas que logo ficaram encharcadas enquanto andava pelo campus. Cheguei na faixa de pedestres e aí? Ela fez uma pausa, franzindo a testa. E aí? Eu me lembro de ficar parada, esperando o sinal de pedestres abrir. Isso foi na Huntington Avenue? Foi. Eu devo ter colocado o pé na rua e o carro me atingiu. Depois disso, só me lembro de acordar na UTI. Zoe estava lá, olhando para mim. A polícia disse que o carro me atropelou ali mesmo na faixa de pedestres, depois fugiu. Ainda não pegaram o motorista. Jane olhou para Frost e se perguntou se ele estava pensando a mesma coisa que ela. Será que tinha sido um acidente? Ou alguma outra coisa? A porta se abriu, e a mãe de Amy, Juliane, entrou carregando uma bandeja com xícaras de chá e doces. Lamento interromper, mas Amy mal almoçou. E pensei que talvez vocês também quisessem comer alguma coisa. Aceitam um chá? Frost se animou ao ver o prato com quadradinhos de doce de limão na bandeja. Parecem deliciosos, senhora Antrim. Obrigado. Todo mundo já foi para o hospital, disse Juliane. Mas tem muita comida na sala de jantar, se quiserem alguma outra coisa. Eu tenho mania de encomendar mais comida do que as pessoas conseguem comer. Velhos hábitos, disse Amy com um sorriso. Minha mãe trabalhava em restaurante.
E o pior pesadelo de todo cozinheiro é não ter comida suficiente, acrescentou Juliane enquanto servia o chá. Nunca vou deixar de me preocupar se é comida suficiente para todo mundo. Juliane distribuiu xícaras de chá com a eficiência de uma anfitriã experiente, depois se acomodou na poltrona ao lado de Amy. Embora houvesse 20 anos de diferença entre elas, mãe e filha tinham o mesmo corpo esbelto, o mesmo cabelo preto cortado de maneira idêntica. Então, do que se trata? Quem era o homem no cemitério? Um homem que pareceu demonstrar um interesse especial por Amy, respondeu Jane. Estamos querendo saber se é algo que precisamos investigar. Juliane olhou para Lha. Você não o reconheceu? Eu achei que talvez o conhecesse de algum lugar. Ou talvez ele estivesse apenas tentando ser simpático. Mas agora que todo mundo está fazendo perguntas sobre isso, como ele era? Interrompeu a Juliane. Amy pensou por um momento. Acho que ele tinha mais ou menos a idade do meu pai. Frost anotou isso. Então, quase 60 anos. E o cabelo dele? Eu diria castanho claro, mas ele não tinha muito cabelo. Era um pouco calvo no topo da cabeça. Ela olhou para Juliane e disse com um sorriso. Igual ao meu pai. E o rosto dele? Perguntou Juliane. Era estreito. Comum. Sei que isso não ajuda muito, mas é só o que sei dizer sobre ele. Parecia triste por estar visitando alguém no cemitério. Uma pessoa que ele disse que conheceu muito tempo atrás. Talvez por isso quisesse tanto conversar com alguém. E por acaso eu estava lá. Ou será que ele queria conversar com você, especificamente? Perguntou Jane. Vocês acham que esse homem estava de olho na minha filha? Indagou Juliane. Não sei, senhora Antrim. Juliane se endireitou na poltrona, uma mãe determinada a defender sua cria. Mike me disse que ele apareceu nas imagens das câmeras de segurança. Me deixem ver esse homem. Frost pegou o celular e abriu o arquivo de vídeo. A câmera não captou uma boa imagem do rosto dele, infelizmente. Mas aqui está o que temos. Juliane pegou o celular e assistiu ao vídeo da conversa da com o homem não identificado. A interação foi breve, pouco mais de 2 minutos, mas certamente era óbvio para ela, assim como para Jane, que o homem estava concentrado de maneira um tanto intensa em Amy. Aquilo tinha sido mais do que uma conversa casual entre estranhos. Sua olhar acha que talvez conheça de algum lugar, disse Jane. E a senhora, por acaso, reconhece? Juliane não disse nada, continuou apenas olhando para o vídeo com a testa franzida. Senhora Antrim? Juliane levantou lentamente a cabeça. Não, nunca vi. Mas a maneira como ele se aproxima de Amy é quase como se estivesse esperando por ela. É uma interpretação possível. E então, assim que meu marido se aproxima, ele foge. Como se não quisesse ser pego. Como se soubesse que não deveria estar ali. Ela olhou para Lha. Ele não falou qual era o nome dele? Não. E eu não falei o meu. Sério. Mãe, foi só um acontecimento aleatório. Nós dois estávamos na entrada do cemitério na mesma hora. Um acontecimento aleatório, pensou Jane. Como o acidente dela. Mas, olhando esse vídeo, insistiu Juliane, parece que ele estava esperando por você. Como ele saberia que eu ia estar lá hoje? Perguntou Amy. O anúncio do velório de sua saiu no jornal, respondeu Jane. Era uma informação de conhecimento público. Houve um longo silêncio enquanto Juliane considerava o que aquilo poderia significar. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com o assassinato? Todo caso de homicídio atrai atenção, respondeu Jane. Às vezes atenção de pessoas estranhas. Pessoas que vão ao velório da vítima por curiosidade ou porque se sentem atraídas pela tragédia. E de vez em quando o próprio assassino aparece. Para se gabar, para fazer algum tipo de jogo ou ver em primeira mão o estrago que causou. Meu Deus! E agora ele está de olho na Amy? Não sabemos. É muito cedo para nos preocuparmos com isso. Muito cedo? A voz de Juliane se elevou. Eu nunca acho que seja cedo demais para imaginar o pior quando se trata dos nossos filhos. Amy se inclinou para o lado e pegou a mão de Juliane, a confortando a mãe, e dirigiu a Jane um sorriso de desculpas. Minha mãe se preocupa com qualquer coisinha. Não consigo evitar, disse Juliane. Desde o dia em que ela nasceu. Ah, não. Você vai contar essa história de novo? Que história? Perguntou Frost. Sobre como eu quase morri quando era bebê. Bem, é verdade, comentou Juliane. Ela nasceu quase um mês antes do previsto. Juliane apontou para a estante, para a fotografia de Amy quando bebê, de cabelos pretos, tão incrivelmente pequena que parecia uma boneca aninhada nos braços da mãe. Foi em um pequeno hospital em Vermont, e eles não tinham certeza se ela ia sobreviver. Mas minha filha sobreviveu. Por um milagre, talvez, mas Amy sobreviveu. Ela olhou para Jane. Sei como é quase perder um filho. Então, não é cedo demais para ficar preocupada. Isso Jane entendia. Ter um filho faz com que uma pessoa desenvolva novas terminações nervosas, sensíveis aos menores sinais de perigo, a qualquer coisa que pareça errada. Era isso que Juliane estava sentindo naquele momento, e Jane também, embora não houvesse nenhuma evidência de uma ameaça real. Apenas um homem com capa de chuva que se mostrará um pouco simpático demais, que estava à espreita exatamente na hora e no lugar onde os amigos de uma mulher assassinada se reuniriam. Não era o suficiente para fazer um policial dizer isso é importante, significa alguma coisa. Mas uma mãe não precisa de provas concretas para saber quando há algo de errado. Se você vir esse homem de novo, Amy, me ligue. A qualquer hora do dia ou da noite. Jane ofereceu um cartão de visita com o número de seu celular.
Amy olhou para o cartão como se estivesse envenenado, como se aceitá-lo significasse admitir para si mesma que o perigo era real. Então a mãe dela pegou o cartão. Vamos ligar. Sim, garantiu ela. Foi Juliane quem os acompanhou para fora do escritório e os conduziu pela porta da frente. Na varanda, ela fechou a porta depois que eles saíram, para que ela não ouvisse o que ela ia dizer em seguida. Eu sei que vocês não querem assustar Amy, mas vocês me assustaram. Talvez não haja nada com que se preocupar, respondeu Jane. Nós só queremos que a senhora e o Dr. Antrim fiquem de olhos bem abertos. E se receberem mais ligações daquele número, perguntem o nome de quem está ligando. Pode deixar. Jane e Frost começaram a descer os degraus da varanda e, de repente, Jane parou e olhou para Juliane. O Dr. Antrim não é o pai biológico de Amy, é? Juliane fez uma pausa, claramente surpresa com a pergunta. Não. Eu me casei com Mike quando Amy tinha 10 anos. Posso perguntar quem é o pai dela? Por que você quer saber? Ela disse que o homem do cemitério parecia familiar e Amy perguntando-se. Eu o deixei quando Amy tinha 8 anos. Acredite em mim, aquele homem no vídeo não era ele. Só por curiosidade, onde está o pai dela agora? Eu não sei. A boca de Juliane se torceu de desgosto e ela desviou o olhar. E não me importo. Capítulo 15. Jane tomou um gole de cerveja enquanto estava sentada à mesa da cozinha, lendo o relatório da polícia de Boston sobre o atropelamento de Amy Antrim. O relatório policial de um acidente era um documento muito mais curto do que as mais páginas que um caso de homicídio costumava gerar, e Jane absorveu rapidamente o essencial. 2 meses antes, aproximadamente às 20h38 de uma sexta-feira, uma testemunha do sexo masculino vira Amy Antrim atravessar na faixa de pedestres da Huntington Avenue, bem em frente à Northwestern University. Ela tinha dado apenas 1 ou 2 passos quando foi atropelada por um sedã preto que se dirigia para o oeste. A testemunha armou que o veículo trafegava em alta velocidade, talvez 80 km por hora. Depois de atropelar Amy, o motorista não diminuiu a velocidade. Em vez disso, acelerou na direção da rampa de acesso da Massachusetts Turnpike. Um dia depois, um Mazda preto que correspondia à descrição da testemunha e fora capturado em vídeo por 4 câmeras de segurança distintas nas proximidades do local do acidente foi encontrado abandonado nos arredores de Worcester, a pouco mais de 70 km de distância. Os danos no para-choque dianteiro e o sangue, que correspondia ao da vítima, confirmaram que se tratava do veículo que atropelara Amy. O proprietário do Mazda tinha feito um boletim de ocorrência relatando o roubo do veículo 2 dias antes do acidente. O ladrão ainda não tinha sido identificado. E provavelmente nunca seria, pensou Jane. Ela tomou outro gole de cerveja e se recostou na cadeira para relaxar os ombros tensos. Naquela noite era a vez de Gabriel dar banho em Regina. A julgar pelos gritos animados vindos do banheiro, eles estavam se divertindo tanto que Jane tentara fechar o laptop e se juntar a eles. Ou pelo menos levar algumas toalhas extras para enxugar a água antes que encharcasse o piso de madeira. Será que estava perdendo tempo revisando um acidente que provavelmente não tinha nada a ver com o assassinato de Sua Soares? Talvez tivesse sido apenas azar Amy ter atravessado a faixa de pedestres naquele exato momento. Talvez o homem de capa de chuva cinza que puxara a conversa com Amy no cemitério fosse apenas mais um acontecimento aleatório que nada tinha a ver com o assassinato de Sua Soares. Tantos detalhes perturbadores. Tantas maneiras de perder de vista o assassino. A hora do banho acabou. Ela ouviu a banheira sendo esvaziada e de repente Regina, de 4 anos, entrou correndo na cozinha completamente nua, com a pele úmida e rosada. Gabriel veio logo atrás dela. A julgar pela camisa encharcada, fora atingido em cheio pelos respingos da alha. Ei, meu amor, disse ele, rindo e tentando encurralar-a com uma toalha. Vamos nos preparar para dormir. A mamãe tem que trabalhar. A mamãe sempre tem que trabalhar. É porque ela tem um trabalho importante. Mas não tão importante quanto você, disse Jane, e colocou-a molhada no colo, onde Regina ficou sentada se contorcendo, escorregadia como uma foca. Gabriel entregou-lhe a toalha, e Jane embrulhou a alha, que ficou parecendo uma pequena enchilada com recheio de Regina. Algum avanço? Perguntou Gabriel enquanto abria uma cerveja. Está mais para becos sem saída. Muitos e muitos becos sem saída. Ele se encostou na bancada da cozinha e tomou um gole da garrafa. Então, mais um dia como qualquer outro. Parece que todas essas coisas deveriam estar relacionadas ao caso, mas não consigo enxergar como. Talvez não estejam relacionadas. É normal que humanos enxerguem padrões em coisas aleatórias. Assim como quando olhamos para a superfície de Marte, vemos a posição aleatória das montanhas e dos vales e achamos que formam um rosto. Mas estou com uma sensação forte neste caso. Ele abriu um de seus sorrisos impassíveis que a deixavam maluca. Como sempre, ele era o senhor agente especial calma e lógica, que não acreditava em sensações, apenas em fatos. Que uma vez dissera a ela que quando um policial cona em seus instintos, muitas vezes isso impede de enxergar a verdade. Depois que Gabriel convenceu Regina a ir para a cama, Jane voltou ao relatório do acidente, que ainda a incomodava. Qual era o problema com Amy, o acidente e o homem no cemitério? Ela procurou as informações de contato do policial que estivera no local e pegou o celular. Packard, atendeu ele. Jane ouviu o burburinho da conversa ao fundo e uma mulher gritando. Número 82. Pedido número 82. Ele estava no intervalo do jantar.
Para um policial faminto, a hora das refeições era sagrada. Ela ia ser breve. Aqui é a detetive Rizzoli. Estou investigando uma ocorrência de atropelamento a qual você respondeu em março. Foi na Huntington Avenue. O nome da vítima é Amy Antrim. Ah, sim, respondeu ele, falando com a boca cheia. Eu me lembro desse caso. Vocês identificaram o motorista? Não. O desgraçado atropelou e simplesmente deixou a coitada sangrando na rua. Ela com estado grave. Eu não tinha certeza se ia sobreviver. Bem, eu vi Amy ontem e ela está bem. Ainda usa uma bengala, mas provavelmente não por muito mais tempo. Fico feliz em saber que ela sobreviveu. Eu soube que ela teve uma ruptura de baço e que a mãe estava fora de si porque a menina precisava de muitas transfusões, e ela tinha um tipo muito raro de sangue. Não estou vendo muitos detalhes aqui nas suas transcrições do interrogatório. É porque eu só consegui falar com ela alguns dias depois da cirurgia, e ela não se lembrava do acidente. Não se lembrava nem de ter pisado na faixa de pedestres. Amnésia retrógrada, segundo o médico. Ela não se lembrava de nada sobre o motorista. Não. Mas teve uma testemunha que viu tudo. Um sem-teto que estava parado logo atrás dela na calçada. Ele disse que o sinal de pedestre ficou verde, ela pisou na faixa e escorregou no gelo. Ele estava prestes a ajudá-la quando o carro veio pela rua a toda velocidade. Você cona na palavra de um sem-teto? Foi tudo filmado por uma câmera de segurança. Tudo o que ele disse foi cormado. Houve mais barulho de mastigação e ao fundo uma voz gritou. Número 95. Vopper Jr. com batata frita. Você a interrogou novamente? Não foi necessário. E àquela altura nós já havíamos encontrado o veículo, abandonado em Worcester. Infelizmente, havia sido roubado alguns dias antes e nunca conseguimos identificar o ladrão. Impressões digitais? Muitas não identificadas, e nenhum resultado no banco de dados da polícia. E o veículo, onde foi roubado? Estacionaram na rua em frente à residência do proprietário, em Roxbury. Quando foi recuperado, estava praticamente destruído, e não apenas por causa do acidente. Pelo estado do chassi inferior, parecia que alguém tinha levado aquele carro para dar um passeio na Oresta. Mas me diga, por que a divisão de homicídios está interessada nesse caso? Eu falei em homicídio? Não, mas você é a detetive Rizzoli. Todo mundo sabe quem você é. E isso é bom ou ruim? O celular de Jane emitiu um bip. Ela olhou para a tela e viu que havia uma ligação em espera, de Sacramento, na Califórnia. Aquele caso de Chinaton que você resolveu foi, tipo, lendário, dizia Packard. Quantos policiais podem se gabar de ter capturado um ninja? Preciso atender a outra ligação, interrompeu ela. Se lembrar de mais alguma coisa, me ligue. Pode deixar. Foi bom conversar com você, detetive. Jane atendeu a outra chamada. Detetive Rizzoli. Aqui é Kate Bouchard, disse uma voz de mulher. Jane levou alguns segundos para se lembrar do nome. Os telefonemas de Soa. O número em Sacramento. Você é amiga de Soa, da Califórnia. Meu marido me disse que você ligou há alguns dias. Lamento não ter retornado sua ligação antes, mas acabei de chegar da Austrália, ontem. Ele explicou por que liguei? Sim, e eu não consegui acreditar. Então é verdade. Soa foi mesmo assassinada? Infelizmente, sim. Vocês já prenderam a pessoa que fez isso? Não. Por isso que preciso falar com você. Gostaria de poder ajudar, mas faz anos que não a vejo. Quando foi a última vez que se viram? Foi uma conferência de enfermagem em Dallas, há mais ou menos 5 anos. Não nos víamos desde o casamento dela com Tony, então tínhamos muito que conversar. Saímos para jantar, só nós duas, e Soa parecia muito feliz. Falou sobre o cruzeiro que ela e Tony tinham feito para o Alasca, sobre como eles planejavam comprar um trailer um dia e viajar pelo país. Então, em dezembro passado, recebi um cartão dela informando sobre a morte de Tony. Ah, foi horrível. E agora isso. Ela suspirou. É tão injusto alguém ser vítima de tantos infortúnios, ainda mais Soa. Ela era uma pessoa tão boa. Nesse ponto todos concordavam. Soa Soares não merecia um destino tão terrível. Não era algo que se podia dizer sobre todas as vítimas. Mais de uma vez em sua carreira, Jane se pegara pensando. Foi merecido. Tem alguma ideia de por que ela entrou em contato com você? Perguntou Jane. Não. Trabalho como enfermeira para uma empresa de turismo e naquele mês estava com um grupo no Peru. Parece um trabalho muito legal. E é. Até você ter que lidar com octogenários com náusea por causa da altitude vomitando por todo o ônibus. Ai, esquece. Quando voltei para casa, algumas semanas depois, meu marido me disse que só havia deixado uma mensagem de voz. Tentei ligar de volta, mas ela não atendeu. Acho que àquela altura ela já estava. Ela não precisou terminar a frase. Ambas sabiam porque Soa não tinha ligado de volta. A senhora se lembra do conteúdo da mensagem? Infelizmente, eu já apaguei. Ela disse que queria falar comigo sobre um caso que tratamos no Maine. Qual caso? Não faço ideia. Nós trabalhamos juntas durante anos, cuidamos de cerca de 1000 pacientes no pós-operatório. Não faço ideia de por que ela me ligaria para fazer perguntas sobre um deles depois de todos esses anos. Kate ficou em silêncio por um momento. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com ela? Não sei, respondeu Jane. 2 palavras que vinha dizendo com bastante frequência nos últimos tempos. Ela desligou, frustrada com mais aquela ponta solta. Havia tantas naquele caso, e por mais que quisesse, Jane não conseguia juntá-las para formar um todo coeso.
Talvez aquilo fosse como o rosto na superfície de Marte do qual Gabriel tinha falado, apenas montanhas e sombras aleatórias que, movida por uma ilusão, ela havia reunido em um padrão que não existia. Jane desligou o laptop e o fechou. Coisas comuns eram assim, e o roubo a residências era um dos crimes mais comuns de todos. Não era difícil imaginar a sequência mais provável de acontecimentos. O ladrão invadindo a casa, o retorno repentino da proprietária, o ladrão em pânico atacando-a com o mesmo martelo que tinha usado para quebrar o vidro da porta. Sim, tudo era perfeitamente lógico, exceto pelo caco de vidro que ela havia encontrado na cerca, vidro que a perícia tinha confirmado que viera da vidraça quebrada da porta da cozinha. Será que ele tinha sido chutado quando o assassino fugira em pânico? Ou teria sido projetado na cerca porque a vidraça fora quebrada por dentro? Duas possibilidades diferentes. Duas conclusões muito diferentes.